Bom dia, povo abençoado. Estamos na quinta-feira já de uma semana que já vai se findando. E graças a Deus, o Senhor tem nos concedido vida. E nós podemos chegar até aqui. Que Deus abençoe para que nós nunca venhamos a nos esquecer de onde é que Deus nos tirou. Porque quando nós falamos que chegamos até determinado ponto, é porque nós saímos de algum ponto para chegar até ali. E tudo que Deus vem nos ensinando ao longo de toda a história bíblica é exatamente que nós pudéssemos olhar para esse ponto anterior onde nos encontrávamos. Porque foi dali que Deus nos tirou. E se nós chegamos a qualquer outro ponto, é porque Deus nos conduziu até ali. Esse é o princípio bíblico do reconhecimento da soberania de Deus, da grandeza de Deus, da majestade de Deus, do poder realizador de Deus, das misericórdias de Deus que se renova a cada manhã, diz a Bíblia. A mesma Bíblia diz que essas misericórdias são a causa de nós não termos sido consumidos, né? Porque nós partimos do princípio da falibilidade humana, ou seja, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, né? E foram destituídos da glória de Deus. Esse é um princípio que rege, inclusive, não é? A teoria do criacionismo, porque nós vamos ali pela Bíblia crendo que Deus criou todas as coisas pelo poder dele, e ele não deve explicação para ninguém, né? Eu acho essa teoria do criacionismo muito mais bela, muito mais perfeita, muito mais crível do que qualquer outra teoria, e a fé é isso, né? A fé é que move todo esse universo, né, das realizações de Deus na nossa vida. E através da fé a Bíblia diz que sem ela é impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé é o mecanismo que nos aproxima de Deus, que aprova a nossa vida diante de Deus, e que faz com que a mão poderosa de Deus se mova em nosso favor. Então, se você não tem fé, você é mais ou menos, perdão pela expressão, um zumbi, porque através da fé as realizações bíblicas, elas foram desencadeando uma linda história, está ali nos relatos para nós desfrutarmos dela, né? E fazer valer de experiências que validam o nosso esforço, né? Que validam, que nos incentivam a seguir, porque nós vamos vendo que esses homens e mulheres de Deus no passado foram homens e mulheres valentes, determinados, falhos como nós. Falhos. É importantíssimo que nós nos apresentemos diante de Deus reconhecendo que não somos nada. Então isso aí já tem que julgar soberba, a prepotência, a mentira, o egoísmo, né? O mal olhado, o olho gordo, que é muito comum nos dias atuais, não é isso? A inveja, e julgar isso por terra, entender que nós somos falhos, mas o nosso Deus é perfeito, né? Que nós não podemos, mas Ele pode tudo, que nós não sabemos, mas Deus sabe de todas as coisas. Então é esse mecanismo de fé, vendo Deus num plano elevado. Não adianta querer discernir Deus com a mente humana. Como é que a coisa criada vai querer discernir o Criador? Não é? O manual para o nosso bom funcionamento é a Bíblia. Nós somos criatura. E quem criou-nos não nos deve satisfação. O melhor que nós podemos fazer é nos acomodar diante desse Deus poderoso, né? Acomodar como? Crendo, né? Reconhecendo quem Ele é, nos arrependendo, não é? Que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, porque esse versículo nos coloca universalmente no mesmo nível, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, né? E o Romanos 6:23 também vem falando que o salário do pecado é a morte, ou seja, que nós somos pecadores, precisamos reconhecer, não é? E precisamos também reconhecer que existe um salário, um resultado pelo pecado, e o resultado este é a morte, né? Que o salário do pecado é a morte, mas o versículo vem completando e diz assim para nós, e é nisso que nós temos que nos firmar, que enquanto diz que o salário do pecado é a morte, o complemento vem dizendo assim, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna em Cristo Jesus, então o mesmo passo que Deus alerta que o salário do pecado é a morte, ou seja, quem permanecer no pecado vai morrer, morre física e morre espiritualmente, porque Deus não vai compactuar com o nosso pecado. Dizer que Deus é amor, que Deus é perdão, que Deus nos acolhe, que Deus nos recebe, que Deus nos entende, é uma verdade bíblica. Mas que Deus vai nos punir também é outra verdade bíblica. E o salário do pecado, ou seja, a punição pelo pecado, é a morte. É a morte que nos afasta de Deus, é a morte que impede que a nossa comunhão se aperfeiçoe, é a morte que impede que nós sigamos com o nosso plano de santificação, ou seja, afastamento cada vez mais das coisas do mundo, daquilo que não agrada a Deus, para exatamente agradando a Deus, nós firmarmos a nossa fé no Senhor e nós garantirmos a nossa salvação, né? A salvação que é um ato, como nós dissemos, né? Que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas não é apenas aceitar Jesus, confessar os pecados e depois continuar pecando deliberadamente. Não é esse o caminho da salvação. Mas é aquele caminho que após o nosso reconhecimento, quem somos, que somos pecadores, que não merecemos, não é que a salvação é pela graça de Deus, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então nós não temos que nos gloriar. Nós temos que reconhecer, se sou salvo é porque Deus se compadeceu de mim. E a Bíblia diz que Deus nos amou quando éramos ainda pecadores. É por isso que nós não podemos julgar o nosso próximo, porque nós não sabemos a história de vida dele. Nós não sabemos o que está se passando com a pessoa. Então nós não podemos julgar. Entenda a dor alheia, não é compactuar com o erro de ninguém e nem julgá-lo. Calça os sapatos da pessoa, caminhe um pouquinho o caminho que ela percorreu. Entenda, se coloque no lugar da pessoa. Como que eu reagiria se eu estivesse no lugar daquela pessoa? Estivesse eu sendo julgado? Estivesse eu sendo talvez injustiçado? É isso que nós precisamos fazer. E nos compadecer uns dos outros. Porque Deus deu algo grande, precioso, lindo para cada um de nós. Veja as qualidades das pessoas, esqueça os erros. As pessoas têm muito mais qualidades do que erros. E nós precisamos olhar mais para as qualidades das pessoas. Porque ali está o dom de Deus. O dom de Deus opera nas qualidades. Não é? E o adversário das nossas almas derruba, mata nas debilidades. Porque nós perdemos a capacidade de amar quando nós julgamos as pessoas. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Que nós tenhamos uma quinta-feira abençoada, cheios da graça de Deus, cheios do poder de Deus e cheios da unção de Deus, com a capacidade sobrenatural, ou seja, além das minhas forças. Então não importa como você está hoje, você pode transformar o seu dia em um dia de bênção, se você se apresentar diante de Deus. Faça uma oração hoje, agora, leia um trecho da Bíblia, medite ali, que a palavra de Deus vai produzir fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Seja abençoado em nome de Jesus.